Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero encontrá-los com saúde e bastante disposição para ler e escrever. Estou gravando esta aula de hoje no dia em que nossa escola completa 35 anos de atividades na comunidade de Caucaia. Quero aproveitar a oportunidade de parabenizar a todos que já passaram por nossa escola, professores, diretores, funcionários, alunos e na pessoa do atual diretor, professor Eduardo, das duas coordenadoras, Adriana e Sângela, da nossa maravilhosa secretária que criou um vídeo em atenção a esta data, Jônia. Quero parabenizar a todos e desejar que nossa escola continue contribuindo educacionalmente, né, para que Caucaia sempre possa dar oportunidades de sucesso, de grandes êxitos aos seus filhos. No final desta aula, vocês vão assistir a pequena história que Jônia resumiu sobre a nossa escola desde a fundação. Primeira questão, bloco reflexão sobre o uso da língua. A gente vai abrir o livro na página 108, o meu já está aqui, e observar também o quadro laranja da página 109. A gente vai dar uma olhada bem bacana nele, analisar todos os seus elementos, palavras, certo? Para que a gente possa responder bem as questões seguintes. Vamos à primeira. Leia o trecho a seguir observando os verbos destacados. Keno quebra para o setor direito do campo, 1-0, o placar. Keno faz a finta. Eu nem conhecia essa palavra, tive que olhar no dicionário. Toca para Marcos, o juiz marcou falta para o time bater. É uma linguagem de futebol, né? Então, e tem A. Qual é o sujeito de cada um desses verbos? A gente vai perguntar a cada verbo. Verbo quebra. Quem é que quebra? Vai ser o sujeito. Quem é que faz? Quem é que toca? Quem é que marcou? Quem vai bater? Então, cada verbo desse tem o seu sujeito correspondente. Escreva aí. Tem B. Na oração, quem não faz a finta? Toca alguma coisa, tem um espaçozinho aí, uma lacunazinha, para Marcos. Que palavra pode ser inserida como complemento do verbo tocar, sem que o sentido seja alterado? A gente não tem lá dizendo que é que ele vai tocar, mas a gente entende o que é. Toca alguma coisa para Marcos. Então, você vai dizer o que é que ele vai tocar, tá? Quem joga futebol vai marcar gol nessa questão. A gente faz gol também no sentido figurado, viu? Não só no sentido real, não. A gente faz, eu disse assim, vai fazer gol, é que vai acertar alguma coisa, tá bom? Só completando aqui. Item C. Em que sentido a palavra bater foi empregado nessa oração? A gente está ouvindo assim, de vez em quando, toque, toque, toque. Porque tem muita construção aqui perto. Batida, ó. De vez em quando a gente está ouvindo aqui. Mas esse bater aí no texto significa outra coisa. Não é
Não é isso. O que é que significa essa palavra bater? Uma palavra, pessoal, possui vários significados, dependendo do contexto da frase, viu? Segunda, observe a próxima frase com seus verbos destacados. Maicon fez um cruzamento, passou por todo mundo. Eu destaquei aí os verbos. Item A, indica o sujeito de cada um desses verbos. O sujeito da palavra fez. O sujeito do verbo passou. Pode ser a mesma coisa, professora? Pode. Se for o mesmo sujeito, mas às vezes pode não ser. Item B. Você acha que cada um desses verbos precisa de complementos ou possui sentido completo? Não precisa de complementos. Pessoal, tem verbo que a gente fala e só dá o detalhe se quiser. Por exemplo, eu digo assim: fulano viajou. Eu só digo para onde, como foi, de que foi se eu quiser. A palavra viajou, o verbo viajou tem sentido completo. Então, esses verbos, quando tem sentido completo, eles são intransitivos. Já alguns verbos, se você não disser os seus complementos, eles ficam como se a ideia que eles passam sejam incompletas. Por exemplo, eu gosto, verbo gostar. Eu gosto, aí todo mundo. De quem é? De quem é? O verbo gostar, ele necessita, ele exige o complemento. Se você não colocar de que você gosta, de quem você gosta, eles ficam com sentido incompleto. Então, esses verbos são transitivos, certo? Aí, dentro desses verbos transitivos, há os transitivos diretos e os transitivos indiretos. Os transitivos diretos são complementos que têm complementos sem a preposição. Se lembra das preposições dos estudos que a gente já fez sobre preposições? Pois é. Por exemplo, eu estudo português. Eu estudo o quê? Português. Não tem nenhuma preposição aí na frase. Então, esse verbo estudo, estudar, ele é transitivo direto, certo? E o meu complemento vai ser português. Já o verbo gostar, falar dele de novo, né? Eu gosto de festa. Esse complemento de festa, uma dessas palavras de festa é uma preposição, no caso de. Então, esse verbo gostar exige um complemento que tenha preposição. Então, esse verbo vai ser transitivo indireto. Fácil. Verbos que precisam de complemento são verbos transitivos. O direto não precisa de preposição. O indireto precisa de preposição. E os verbos que possuem sentido completo são os verbos intransitivos. Com o tempo, essa teoria vai se tornando prática. Você não vai, claro, né, dizer que vai acertar em todos os exercícios a respeito disso agora, porque está no começo. É a primeira explicação sobre isso que você tem. Mas com o tempo você vai exercitando, praticando, vai entendendo mais, até porque nós estamos numa parte da gramática em que cada caso é um caso, certo? O raciocínio depende do conteúdo. Então, vamos logo nos preparando para esse tipo de raciocínio em relação à gramática, tá bom? Terceira questão, a gente vai analisar os verbos se são transitivos ou intransitivos.
Vou dar uma ajudada, tá? A palavra quebra. Você olha aqui, lá no início da aula, tem assim, na página 108. Keno quebra pro setor direito do campo. Então, esse quebra tem a preposição pro. Então, se exige o complemento e tem a preposição, é o quê? Direto, transitivo, direto ou indireto? Ou é intransitivo? No caso aí, tá pedindo só para você dizer se é transitivo ou intransitivo. Então, já tô dizendo antecipadamente que é um verbo transitivo, porque tem a preposição, exige o complemento e tem a preposição pro. Então, só esse eu vou dar de quebra, tá? O quebra de quebra. O verbo faz, você vai ler. Faz a finta. O verbo fazer. Tem sentido completo? Você diga assim. Ele faz, ela faz. Exige um complemento? Se exigir um complemento, é transitivo. Se não exigir complemento, se você acha que a oração está completa, é intransitivo. No caso lá do texto, quem não faz a finta? Esse verbo é transitivo ou intransitivo? Coloque aí, T ou I. Toca. Toca para Marcos. Toca. Se eu dizer assim, fulano toca meu coração. Ou então se eu disser assim, fulano toca. Tem sentido completo isso? Precisa dizer alguma coisa para poder a frase estar completa? Se precisar, é transitivo. Se não precisa, o verbo tocar tiver sentido completo, não precisar de complemento, botar se quiser, ele é intransitivo. Marcou. O juiz marcou falta. Mas se eu disser assim, fulano marcou, me marcou. Esse verbo marcar, tem sentido completo? Preciso explicar melhor? Continuar a minha frase para que todos entendam? Se for preciso, é transitivo. Se não for preciso, se já tem sentido completo, intransitivo. E o último, bater. Falta para o time alviverde bater. Esse vai bater. Eles estão a bater. Essa palavra bater tem sentido completo? Eu preciso dizer o que é. Se for preciso complemento, ele é transitivo. Se não for preciso complemento, se tem sentido completo, intransitivo. Coloque aí T para transitivo e I para intransitivo. Mudei de lugar porque apareceu uma abelhinha ali, xereta, sabida, né? E estava atrapalhando um pouquinho. Aplicando conhecimentos. Vamos agora mudar de texto. Vamos ler o texto Fla-Flu. Olha, quem gosta de futebol identificou logo o que é. Dois times fortes aqui do Brasil, né? Então você vai ler esse textinho. Ele é um poeminha e a gente vai analisar junto. Responder sobre ele corretamente. Item A. De que maneira a pessoa mencionada no poema Fla-Flu acompanhava o jogo? É mais interpretação textual, né? Você vai pesquisar e vai responder. B. Que fato descrito no texto demonstra a paixão dessa pessoa por futebol? Tem alguma frase aí que mostra que ela ama o futebol? Escreva essa frase. Que times estavam jogando? Qual é o time que tem carinhosamente o apelidozinho de Fla? E qual é o outro time que tem carinhosamente o nome de Flu? C. Marque os recursos sonoros desse poema.
Pessoal, recursos sonoros, as rimas, elas são... tem rima, recurso sonoro a gente lembra logo de rima. Tem rima, essas rimas são paralelas, assim, bem ritmadas, ou elas são alternadas. Tem uma rima lá no final que combina com alguma frase do começo. Paralelas, elas estão pertinho uma da outra. Alternadas, elas estão distantes, mas rimam mesmo assim. Isso é quando eu digo assim: batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão. Menininha quando ama, põe a mão no coração. Então isso é um versinho, é um poeminha que tem rimas, palavrinhas que combinam. Rimas são terminações de frases parecidas umas com as outras, tá bom? Então, sobre essas rimas, ainda na questão C, elas são ora paralelas e ora alternadas. Elas são verbos, pode ser uma verdadeira e pode ser também duas opções verdadeiras, tá bom? D. Que fato nesse poema pode revelar uma ironia do destino? Pois é, para eu estar aqui, ocorreu a ironia do destino de aparecer uma abelha, e a gente saiu ali do jardim e teve que vir para cá, um canto menos ventilado, por conta de uma ironia do destino, que foi o surgimento da abelhinha. Então, no texto, tem alguma ironia aí do destino? Se tem, você escreve. Se não tem, você bota. Não tem. Item qual é o sujeito do verbo aconteceu? Então, você vai procurar. Já achei. Mas quando aconteceu o gol, então você vai analisar qual será o sujeito, quem é que pratica a ação da palavra aconteceu, e vai escrever aí o que ou quem pratica essa ação, o sujeito. F. Explique a transitividade dos verbos a seguir. Aconteceu, torcia, escutar, morria, agonizado, morreu. No caso desse textinho aqui, tá? Por exemplo, onde é que está a palavra aconteceu? Mas quando aconteceu o gol, essa palavra aconteceu, pede complemento, ou então, se eu disser aconteceu, tem sentido completo? Se tiver sentido completo, é intransitivo. Se precisar de um complementozinho para a gente dizer a frase completa, é transitivo. Na palavra que torcia, vamos achar que ele torcia. Ele torcia, embora não tenha um complementozinho aí, certo? Se eu disser assim, eu torcia, se alguém chegar para mim, como já aconteceu, né? Que eu já cheguei a me desiludir com o futebol e disse que eu não torcia mais time nenhum. Aí alguém perguntou um dia para mim, e que time você torcia? Aí eu dizia, eu torcia, aí diz. Se eu disser só assim, eu torcia, tem sentido completo? Ou eu tenho que dar um complemento? Se eu preciso dar um complemento para esse verbo, ele é transitivo. Se eu não preciso dar um complemento para esse verbo, ele é intransitivo, tá? Aí você vai analisar verbo por verbo, dizer se ele é transitivo, se ele precisa de um complemento para que a frase fique com sentido completo, ou se esse verbo, cada um deles, não precisa de complemento, como o verbo viajar, que eu ensinei.
Eu viajei. Pronto, todo mundo entende. Fulano morreu. Pronto, todo mundo entende. A gente diz de que é, para onde é, de que foi, como foi, se quiser. A gente diz logo esses verbos, a pessoa entendeu logo. Então são verbos intransitivos. Mas outros verbos precisam que você complete a frase bem direitinho para que a frase esteja completa. Então esses verbos são transitivos. Ok? Mas com mais explicações futuras a gente vai entender mais. Bom, agora vamos ler a charge da página 110. Tem uma raposa aí, que é o mascote de algum time, né, com uma taça na mão. Então, a pergunta: marque qual ou quais relações há entre o título da charge, que é recorde, e as partes escritas nela e a ilustração. Tem duas opções aí. Você vai ler qual é a verdadeira. Vou ler não, né, pessoal? Muito fácil. O que é que o título tem a ver com o texto? Então, você vai marcar uma dessas duas aí, tá bom? B. Indique os verbos das orações e classifique-os em transitivos e intransitivos. Olha, pela primeira vez eu não marquei o verbo. Então, você vai achar nessas duas frases os verbos, né? E vai dizer se eles são transitivos ou intransitivos. C. Qual seria o complemento do verbo tenta? Que lá não tem, né? Mas esse verbo exige um complemento. Qual seria o complemento do verbo tenta num texto que tem dizendo assim: todo mundo tenta, mas só o Cruzeiro fez 80. Tenta o quê? Não tem no texto o complemento, mas a gente subentende que seja. Terceira, lê a charge do autor Tiago, que está na página 111, e responda corretamente. A. A palavra gás tem duplo sentido nesse texto. Quais? Pessoal, a palavra gás aparece duas vezes. Numa frase, ela tem um sentido real. E noutra frase, ela tem um sentido figurado, poético. Está querendo dizer outra coisa. Então, às vezes, as palavras, tem delas, nem todas, podem ter duplo sentido, certo? Então, você vai escrever o que é que a palavra gás significa na primeira frase e o que é que a palavra gás, o que está querendo dizer? Se gás é o quê na segunda frase, tá? Só assim, saindo um pouquinho daqui da história, para eu explicar essa história de duplo sentido, né? A gente, às vezes, na brincadeira, a gente fala muito palavra com duplo sentido. Por exemplo, eu digo assim: fulano viajou na maionese. Será que ela pegou a pessoa pegou a maionese e fez uma viagem com ela? Não. Essa palavra viajou aí, fulano viajou na maionese, a palavra viajou está com sentido figurado, certo? Tem duplo sentido. Quando a palavra tem o sentido real e o sentido figurado, então essa palavra tem dois sentidos, tá bom? Só para ajudar na questão anterior. B. Marque a transitividade do verbo faltou. Transitivo ou intransitivo? Onde é que está essa palavra faltou no texto? Faltou gás à seleção. Esse faltou, quando a gente diz fulano, está faltando isso, aqui o outro fulano. Precisa de complemento? Nesse caso, se precisar de complemento, transitivo.
Se não precisar de complemento, intransitivo. Marquei. A mesma coisa você vai falar, marcar, aliás, com a palavra faz, o verbo faz. É transitivo no texto. O meu gás acabou faz tempo. Ele é transitivo, aí ele é intransitivo. Se precisar de complemento, transitivo. Se não precisar de complemento, tiver sentido completo, boto o complemento se eu quiser, aí ele é intransitivo. Fechar um pouquinho o livro, né? E vamos estudar literatura. A língua portuguesa, pessoal, ela tem várias ramificações, assim, para a gente estudar. A gente tem a produção textual, que são as redações, a gente tem a ortografia, que é a escrita da palavra, né? Para isso a gente trabalha muito o dicionário, para que o aluno vá pesquisar como se escreve a palavra, o significado dela. Tem a leitura, que é o que a gente vai fazer agora, analisar algum texto, a literatura que a gente chama. Tem a gramática, a parte da gramática, que são as regras, né, do idioma. Então, a gente vai estudar um pouquinho agora da literatura, tá? A gente vai conhecer um pouco sobre o cara que foi considerado o melhor escritor do tempo dele, Machado de Assis, certo? Vai ler um pouquinho sobre ele. Inclusive, na novela das 6, parece que ele vai aparecer como personagem, né? Eu tô ansiosa. Na abertura tem até... Eu identifiquei logo, pessoal. A pessoa, professor de português é de lascar. Viu logo? Quando eu vi aquele homem na abertura da novela das 6, mexendo na biblioteca, eu olhei por rosto deles assim, saiu a Machado de Assis, que eles estão querendo mostrar. Então, é muito importante esse autor. Eu tive a oportunidade de conhecer a instituição que ele fundou, que é a Academia Brasileira de Letras. E vários municípios têm a Academia Brasileira, que é do município. Caucaia tem a Academia de Letras de Caucaia, viu? A gente tem, sim, Caucaia é importante, é um município importante. Inclusive, a Academia de Letras de Caucaia já até visitou nossa escola. A gente já recebeu eles com aqueles fardões deles, entendeu? Eles vieram falar sobre a importância da leitura para os alunos naquele tempo, entendeu? Tivemos apresentações deles, certo? E a Academia de Letras é uma instituição que preza muito a valorização do escritor, de suas obras, certo? Eles se reúnem uma vez por mês, eles leem livros uns dos outros, eles comentam, certo? Eles dão dicas de literatura. Deve ser muito legal ser membro de uma academia de letras. Então, Machado de Assis fundou a principal, que fica no Rio de Janeiro, e vocês vão ler um pouquinho sobre ele e pesquisar. Nessa primeira questão, essas coisas aí que estão sendo pedidas, não tem no texto, é para você aprofundar. Eu tirei de propósito do texto, no texto eu tirei para você ir atrás. Nome completo Machado de Assis, data do nascimento dele, local que ele nasceu, nome de 3 obras dele. Não botei para você ir atrás, tá bom? Como brasileiros, a gente tem, pessoal, e estudantes do nosso próprio idioma, a gente tem, pessoal, que conhecer quem domina mais o nosso idioma, que são os escritores, né? Os gramáticos, os literatas, as pessoas que escrevem corretamente a língua portuguesa, que lutam para que o nosso idioma não seja bombardeado por palavras estrangeiras o tempo todo, porque só o que a gente está vendo aí, nosso idioma sendo trocado, pessoal. Às vezes por algumas palavrinhas. Vamos ver se a gente preserva mais o nosso idioma, tá bom?
Então, outro texto aí para a segunda questão, você vai ler um pouco mais sobre a Academia de Letras e vai pesquisar no dicionário o significado dessas palavras aí, tá bom? A terceira questão, você vai escrever qual a importância de uma instituição como a Academia de Letras no município como Calcaia, tá? Isso é uma resposta pessoal. E eu botei uma observação aí, Machado de Assis sempre teve José de Alencar na mais alta conta. E ao fundar a Academia Brasileira de Letras em 1897, escolheu como patrono de sua cadeira, padrinho, né? O José de Alencar é padrinho do Machado de Assis. Isso aí e cabelo é bom também, né? E você vai responder sobre, a gente está na semana ainda da pátria, né? No mês da pátria, que a gente faz várias reflexões sobre a nossa pátria. Eu botei uma perguntinha aí sobre para você escrever qual é a diferença do Brasil quando era o Brasil era do tempo do Império e o Brasil de agora. Tem diferença, pessoal. No tempo do imperador, o Brasil era de um jeito. E agora, que nós somos república, né? Somos um país independente, a gente já pode mais garantir vários direitos aí. Escreva aí qual a diferença do nosso país na época do imperador e agora. Também a gente vai conhecer outra importante escritora, que foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, 80 anos depois dela ser fundada, né? Uma escritora, tem até a foto dela aí, né? E você vai dizer como é o nome dessa mulher. Muito importante. Gosto muito. E ensinei numa escola que tinha o nome dela. E a minha sogra estudou com ela, ou fez trabalho com ela, assim. Não, a mãe da minha sogra estudou com a mãe da Raquel de Queiroz. Ai, isso não, meu Deus do céu, não era pra eu dizer, não. Escreva o nome dela completo aí, não bote só Raquel de Queiroz, não, bote o nome dela completo, pesquise. E sobre essa mulher, pesquise, data de nascimento, local onde ela nasceu, quantos anos ela viveu, faça a conta, né? E 3 obras famosas dela. Para encerrar, eu estou fazendo essa gravação no dia 11 de setembro de 2021, uma data muito simbólica para a nossa escola. Ela completa hoje, exatamente hoje, 35 anos de fundação. E a nossa secretária, Jônia, fez um videozinho que eu vou anexar aqui no final da aula para você assistir, sobre a nossa escola, Aurália Gonzaga Salles, certo? Eu desejo que essa escola continue sempre próspera, que contribua bastante com a comunidade da Soledade e adjacências, que seja uma escola que forme alunos conscientes, que prepare os alunos para os desafios que eles vão precisar, né, passar. Todo mundo, pessoal, precisa entender que a gente um dia cresce e vai ter que ir trabalhar, vai ter que se levantar cedo, vai ter que se sustentar, né? Eu, quando era do tamanho de vocês, eu já pensava, como é que eu vou ganhar a vida? Eu preciso estudar para isso, eu tenho que ter um salário, eu tenho que estudar bastante, ter que passar no concurso público e ter meus direitos garantidos. Então, a nossa escola tem essa missão de preparar o aluno bem para os
desafios futuros. É quase que depois que vocês saírem do Coragem, vocês vão para o ensino médio, estão para outra escola que vai preparar mais ainda vocês. Mas desde já eu quero agradecer por tudo que o Coragem já fez por mim, eu, professora, certo? Eu não sou Coragem sozinha, eu sou Coragem, eu faço parte de um time de professores em que juntos nós somos mais fortes. Eu dou minha contribuição particular, mas os outros professores são maravilhosos também e nós estamos em ritmo de festa hoje. Abri o grupo hoje, vi logo esse vídeo, fiquei logo emocionada, quase chorei. E mas de alegria, sabe, por a gente ter realizado tantas coisas já juntas e que venham mais 35 anos, venham mais coisas. Mesmo que a gente não esteja mais na escola, a gente ouça falar bem do Coragem. Para isso a gente tem que construir o dia a dia do Coragem. Cada dia é importante, cada aula é importante, cada momento de educação em que a gente represente o Coragem é importante, certo? Não só para a nossa vida de agora, mas para a nossa vida inteira, principalmente a vida profissional, tá bom? Parabéns para a escola, parabéns para cada um, parabéns para mim também, que eu sou Coragem, e que a gente possa ainda este ano presenciar várias vitórias, né? Vários momentos vitoriosos juntos. Olá, sou Iramisa Serra, atriz de teatro do Grupo Comédia Cearense. Fiquei muito honrada de já ter sido tema de aula nessa escola de Caucaia.
Quero transmitir os meus carinhosos parabéns para a Escola Corália Gonzaga Salles por seus 35 anos e desejar que os professores continuem incentivando seus estudantes a conhecer e apreciar o fabuloso universo da literatura.